E nesta noite eu convido você para abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 11. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11. Eu vou ler apenas 3 versículos. Mateus 11, 28, 29 e o 30. Mateus 11, 28, 29 e 30. Se você encontrou, diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Pai Santo, pelas palavras do nosso pastor supremo, Jesus Cristo, do Salvador da nossa alma, aquele que morreu por nós e na cruz pagou o alto preço, a expiação pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa salvação eterna. Te agradecemos muito por Jesus. E agora que temos esse texto diante dos nossos olhos, rogamos que tu fales ao nosso coração. Pai, traga a cada mente cativa a tua palavra nesse momento. Lá em casa também, os que estão em casa, os que estão nos carros. Pai, porque muitas vezes a nossa mente viaja e nós nem ouvimos o que está sendo falado. Faça isso e traga dentro do nosso coração riqueza espiritual, entendimento daquilo que tu queres comunicar conosco nesta noite. Faça isso, Pai. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis agora na tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Quero nessa noite, irmãos, abordar esse tema extraordinário dito pelo Senhor Jesus Cristo. Quero falar sobre o convite que jamais será esquecido. Diga comigo assim: o convite que jamais será esquecido. É isso que nós entendemos quando nós lemos esses 3 versículos de Mateus. Nós vamos estudar então que Jesus Cristo, Ele nos convida para irmos a Ele. Possivelmente muitos de nós que estamos aqui sabemos disso. Você que me ouve em casa também, você que está no carro também. Na verdade, irmãos e irmãs, nós sabemos de muitas coisas que a Bíblia nos fala. Mas há uma grande distinção entre sabermos o que a Bíblia fala e aquilo que acontece no nosso coração e na nossa vida. Sempre é muito especial, preste atenção nisso, sempre é muito gostoso, especial, receber convites para um casamento, para um aniversário, para uma festa, para um almoço, para um jantar. É muito gostoso, porque quando nós somos convidados, nós somos que somos amados, que somos especiais para aquela pessoa que nos convida. E certamente você sente isso quando você é convidado. Todos nós sentimos isso quando nós somos convidados. E na verdade é isso que Jesus está querendo nos ensinar hoje à noite e vai nos ensinar. Quando Ele nos convida para algo tremendo e maravilhoso na nossa vida. E é por isso que este é o convite que jamais será esquecido. O que Jesus na verdade deseja é que você, eu, todos nós aqui possamos conhecê-lo. Mas conhecê-lo de verdade. Não apenas conhecê-lo na nossa mente. Conhecer Jesus intelectualmente. Porque existem muitas pessoas que conhecem Jesus intelectualmente. Mas não conhecem Jesus no coração. E especialmente nesta época que nós estamos vivendo,
quando muitos estão com medo. Há pessoas que não querem sair de casa. Muitos têm medo até de vir aqui num culto como o nosso, com todo o cuidado que nós temos ali na entrada, álcool na mão, todo mundo de máscara. O aparelho para medir a sua temperatura, se estiver alta, a gente já chama um médico aqui e já encaminha essa pessoa para ser cuidada. As pessoas têm medo, as pessoas estão inseguras. Mas para quem ouvir essa palavra hoje à noite aqui, Jesus quer fazer que você e eu experimentemos o que Ele mesmo nos ensina aqui. Ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Nele nós somos não só abençoados, mas nele nós somos curados. Nele nós somos mais do que vitoriosos. Nele nós somos fortalecidos. Jesus Cristo é a resposta para toda inquietação do nosso coração. Quando li esse texto, irmãos, 3 verdades vieram à minha mente e ao meu coração. Primeiro, esse convite irresistível de Jesus Cristo. Em segundo lugar, é um convite para convidados eleitos e especiais aos olhos do Pai. Em terceiro lugar, ele fala aqui de uma promessa inigualável. Não há como você medir essa promessa com ninguém. Então, um convite, os convidados e uma promessa. O versículo 28 começa falando sobre o convite. Quando o versículo 28 começa dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. E este é o convite que Jesus tem para cada um de nós aqui. Você pode dizer assim: mas eu já me entreguei a Jesus. Se você já se entregou a Jesus, Ele continua te convidando para que realmente Ele possa dominar, guiar, dirigir, sustentar e te colocar num novo patamar espiritual da sua vida. Você pode crescer muito mais. Já cresceu. Cada um de nós aqui possamos viver um novo patamar no nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Aqui está, irmãos, em primeiro lugar, um convite dado pelo Senhor Jesus Cristo nesse versículo para nos relacionarmos com Ele. Impressionante aquela experiência, nós estudamos esses dias no Lar de Paz. Você que participou do Lar de Paz, nós que fizemos na nossa célula de paz, estudamos a experiência de Zaqueu. Zaqueu era um homem chave na sua cidade, ele morava numa cidade chave chamada Jericó. Jesus estava saindo da Galiléia em direção à Judéia, Jerusalém. O caminho não havia outro, teria que passar por Jericó. Zaqueu sabia que Jesus passaria pela sua cidade. E ele foi muito cedo para tentar ver Jesus. Mas ele era um homem de baixa estatura e muita gente. Porque onde Jesus estava, o povo queria estar por perto de Jesus. Experimentar do milagre dele, tocar nas suas vestes e experimentar o que ele podia fazer. E ele viu que não teria jeito. Então ele deixou onde ele estava, ele correu para cima na avenida, aonde Jesus passaria, ele subiu numa árvore. Ele subiu numa árvore porque ele queria ver Jesus. Ele subiu na árvore como menino e ficou ali em cima de um galho, que Jesus passaria. E ele de cima iria olhar Jesus. E o que acontece quando Jesus passa por aquele lugar, e aproximando daquela árvore onde Zaqueu estava aí em cima, Jesus olha para Zaqueu. Jesus para. Ele olha para Zaqueu. E Lucas capítulo 19, versículo 5, diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar, entrar, ir à sua casa. Irmãos, Zaqueu era um homem detestado na sua cidade.
embora seja importante, porque ele era publicano. Ele era como que uma pessoa da Receita Federal, estadual. Todo mundo conhecia. Antigamente, nas cidades menores, o médico, o advogado, o juiz, o prefeito eram as pessoas mais importantes da cidade. Ele diz: Zaqueu, desce depressa. Irmãos e irmãs, aqui está a grande verdade, como Jesus ele deseja se relacionar com o ser humano. Ele não olha para a condição daquela pessoa. Ele vê a pessoa. Ele sabe que ali é uma vida preciosa. E ele quer se relacionar com essa pessoa. Porque Jesus, que é Deus e tem os atributos, ele tem o atributo da onisciência, significa que ele sabe todas as coisas. Ele sabia que ali estava alguém aguardando por ele. E muito mais do que isso, ele sabia o nome daquela pessoa, porque ele sabe de todas as coisas. Ele desejava se relacionar. Mas em segundo lugar, meus irmãos, quando Jesus disse no versículo 28 o convite, vinde a mim, ou venha a mim, Jesus estava fazendo um convite pessoal para estarmos com Ele sempre, não apenas nos relacionarmos, mas estar com Ele, viver com Ele, fazer parte da casa dEle, ser membro da família dEle, estarmos constantemente com Ele, em todos os momentos da nossa vida, não apenas no domingo às 19 horas, não apenas no domingo às 10 horas, não apenas no dia que nós temos a nossa reunião de célula, mesmo à distância como estamos fazendo. Mas Jesus, Ele deseja algo mais profundo, Ele quer estar conosco. Muito mais nós queremos estar com Ele, Ele deseja estar conosco. Num livro chamado o livro da parousia, o livro apocalíptico, que recebeu o nome de Apocalipse, quando João escreve as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, no capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 20, Jesus revela esse grande desejo, dizendo para aquela igreja, especialmente para aqueles que estavam fora, que não o conheciam, o quanto ele queria, na verdade, o desejo dele de estar com ele. Ele diz: eis que eu estou à porta, Apocalipse 3:20, eis estou à porta e bato, eu bato. Ele diz: eu bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E o versículo 21 diz: ao vencedor, aquele que abre a porta, dar-lhe-ei o direito de se assentar comigo, assim como eu venci e me assentei com meu Pai que está no seu trono. Esse é o desejo de Jesus. Minha irmã, meu irmão, Jesus quer algo mais profundo com você. Muito mais do que nós estamos ligados ao corpo, à família, à igreja da fé. Ele quer algo mais profundo com cada um de nós. Esse é o desejo dele. Quando ele diz, vinde a mim, ele está dizendo, eu quero, na verdade, esse relacionamento, eu quero estar com você todo o tempo. Isso que agrada está no meu coração. Mas há uma terceira verdade aqui, irmãos, quando Jesus disse, vinde a mim. Esse é um convite poderoso e amoroso. Não importa a ordem, ou amoroso e poderoso, que Jesus faz a cada um de nós. Está no seu coração, Ele nos ama, e Ele tem poder, Ele nos ama a ponto que Ele morreu por nós, por você, naquela cruz, porque Ele sabia, Ele te conhece desde a fundação do tempo, Ele sabia, Ele conhecia, e Ele conhece, Ele é consciente da nossa vida, Ele nos ama. Esse é um convite maravilhoso, amoroso e poderoso. Ninguém poderia, na verdade, recusar esse convite. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 37,
nós lemos assim: todo aquele, Jesus dizendo, todo aquele que o Pai, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que nós somos escolhidos, somos eleitos, separados para o Senhor. E que o nosso mundo não é esse, a nossa casa não é esta. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui na terra. Por aqui nós passamos. E é por isso que não podemos gostar tanto deste mundo. E nem colocar todas as nossas forças, energias, o nosso dinheiro nas nossas coisas aqui. Porque aqui não é o nosso lugar eternamente. E nós estaremos sempre dentro da palma das mãos de Jesus. Aquele que vem a mim, eu não posso recusar. O amor de Jesus na cruz já revelou esse grande cuidado dele para conosco. Por isso nós estamos lembrando aqui o convite que jamais pode ser esquecido. Jamais será esquecido. Eu louvo a Deus por o dia que eu me converti. Eu nasci na igreja. Mas nesse jeito, filho de crente não é crentinho, como filho de peixe é peixinho. É uma experiência pessoal da vida de cada um de nós. Você tem a sua experiência, você tem a sua experiência, eu tive a minha experiência. Mas é uma segunda verdade aqui, irmãos. Primeiro ele diz: vinde a mim. Aí o versículo continua, 28, dizendo, ele diz: todos vós. Jesus aqui, ele não dividiu o grupo das pessoas. Nós sabemos que ele falava para os judeus, para os fariseus, para os religiosos daquela época, que eles eram sobrecarregados de muitas leis. O judaísmo tem muitas leis. Se você vê um judeu, tudo que ele usa, o que ele carrega no corpo dele, tem um significado. Ele tem que cumprir todos os dias centenas de obrigações e regras. Por isso é uma religião totalmente legalista. E às vezes até no cristianismo nós encontramos bastante judaísmo, quando nós somos, na verdade, amarrados por regras que oprimem muitas vezes. Mas Jesus veio e ele nos chamou para ele quebrou essas regras. A regra que nós temos é o Sermão do Monte, é o Evangelho, é a Bíblia, a Palavra de Deus. Então ele diz agora, todos, ele está falando dos convidados. Você e eu, os convidados, todos vós, ou todos nós, é para irmos a Ele. Então o convite de Jesus é inclusivo, não faz separação. Nem de cor de pele, nem de olho japonesado, oriental. Eu inventei essa palavra agora aqui, tá? Ou puxado, como você prefere. Se eu sou loiro, moreno, se meus olhos são azuis claros, ou marrons, ou negros. Se eu sou mais baixo ou mais alto. Se eu sou mais gordo ou mais magro, tenho muito cabelo ou pouco cabelo, se são pretos ou não. Todos. Irmãos, isso é maravilhoso quando nós pensamos na maneira como Jesus, ele nos ama e como ele nos inclui. O Evangelho de Jesus inclui a todos. Ele quer todos. E nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, que esse convite, ele é para os discriminados. Porque é todos. Para os discriminados, é muita gente discriminada. Muitas vezes certas religiões discriminam as pessoas. É para os discriminados. Há um texto maravilhoso de João capítulo 4, que eu quero fazer menção desse texto, João capítulo 4, em que Jesus, o Senhor, João capítulo 4, João 4, 7, que o Senhor Jesus, ele fala de uma mulher de Samaria, e nós sabemos, e você que tem estudado a Bíblia sabe,
que havia um problema seríssimo entre judeus e samaritanos. Eram dois povos vizinhos que não se davam. Os judeus consideravam os samaritanos como cães. É uma coisa terrível. E agora, nesse texto, capítulo 4 de João, irmãos, Jesus, ele passa pela cidade de Sicar, em Samaria, e chega até o poço de Jacó. Era meio-dia. A Palestina é um lugar muito quente. Na época do verão, quase todo ano, e como é muito frio no final do ano, dezembro e janeiro, por causa do contexto do clima daquela região do mundo, e era por volta do meio-dia, e Jesus queria beber água. Na verdade, Jesus sabia que estar naquele poço ao meio-dia, uma samaritana, uma mulher samaritana. E veja só, irmão, segundo a tradição do judaísmo, do farisaísmo, primeiro, um homem não falava publicamente com a mulher, que estranha. E segundo, o judeu não falava com um samaritano. E também um homem religioso não falava com uma mulher que não tinha assim uma boa reputação. E alguns scholars até dizem que esta mulher foi ao poço ao meio-dia, porque as mulheres casadas, reconhecidas, assim, as mulheres direitas iam de manhã, porque meio-dia o sol é muito quente. E lá tinha que caminhar e carregar baldes de água. Então as mulheres iam cedo buscar água, porque teria água todo dia. Mas essa mulher, que já tinha tido 5 maridos, foi lá porque ela não era muito aceita naquela cultura e naquela comunidade. E Jesus inicia um diálogo com esta mulher, em que aquela sociedade fazia discriminação, não aceitava, ela era discriminada pelaquela comunidade e por aquela sociedade. E quantos são discriminados se eles não têm, na verdade, o nosso perfil, o nosso jeito e o nosso linguajar? Porque Jesus, ele chama todos. E Jesus conhecia a história da mulher, porque ele é Deus. E Jesus pediu água para ela. E depois ele falou: olha, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Irmãos, o diálogo de Jesus com essa mulher é maravilhoso e tremendo. E depois ele revela àquela mulher que até o marido que ela estava vivendo não era marido dela, já era o 6º marido dela. E aquela mulher ficou impressionada com esse diálogo com o Senhor Jesus Cristo, e houve uma grande salvação, porque ela entendeu que ali estava um homem diferente, e essa mulher se rende ao Senhor Jesus, se torna uma grande missionária naquele lugar. Então Jesus, ele convida os discriminados. Em segundo lugar, Jesus, ele convida, irmãos, os rejeitados. Os rejeitados. É fácil rejeitar as pessoas são rejeitadas por várias razões. E você pode se sentir rejeitado. Quem já morou fora da sua cultura, do seu país, eu tive a oportunidade de morar em 2 países diferentes. Você, em muitos momentos, porque você não é daquela cultura, quando você fala a língua, você fala com sotaque, você não é o biotipo daquele lugar, você pode, de uma maneira ou outra, você ser rejeitado. Mas Jesus, ele recebeu todos. João, que é o evangelho maravilhoso, que foi escrito 30 anos depois, chamado 4º evangelho, lá no capítulo 8, João no capítulo 8 mostra que o Senhor Jesus Cristo, versículos 10 e 11, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava num lugar, vieram aqueles religiosos para jogar pedra, assassinar uma mulher, porque ela havia sido encontrada em ato de adultério, e quem cometia adultério era assassinado com pedras, apedrejamento. O Senhor Jesus Cristo disse para aqueles religiosos que ali estavam para matá-la naquele dia: aquele que não tem pecado nenhum aqui, seja o primeiro a jogar a pedra nessa mulher. Porque Jesus Cristo, irmãos, ele convida os rejeitados. E ele estava escrevendo
Ele abaixou-se na areia e começou a escrever. E deu tempo para que jogassem pedras nela. E diz o texto que ele levanta os seus olhos e vê que ali não havia nenhum homem, nenhum daqueles religiosos, todos foram embora. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta: cadê os acusadores? Ela falou: olha, todos foram. Jesus disse: se eles não te condenaram, muito menos eu. Vai e não peques mais. Porque Jesus, Ele ama todos. Não só os discriminados, mas os rejeitados. Porque Ele nos olha não para nos acusar. Ele nos olha nos amando. E Ele quer trabalhar conosco. Como nós vimos, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer viver conosco. Mas em terceiro lugar, irmãos, Jesus veio e convida os privilegiados. Os privilegiados. Mateus capítulo 19 nos conta a história de um homem, ele era um homem da lei, um advogado, e rico, privilegiado, naquela comunidade. Mateus, no capítulo 19, no versículo 21, e ele veio e falou: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha um interesse maravilhoso. Porque o homem, nós não somos criados para viver aqui, irmãos. Nosso lugar não é aqui. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E nós sabemos que não tem que fazer nada. Não há nada que você possa fazer. Eu tenho muito dinheiro, o seu dinheiro não paga a eternidade. Eu tenho muitos dons, os seus dons não pagam a eternidade. Nada paga a eternidade. A não ser o amor de Cristo. Estar nele, viver com ele. E Jesus falou: sabe os mandamentos? Fez sei de cor. E começou a citar. Ama o pai e a mãe, Deus em primeiro lugar, não é para roubar, não é para matar, não é para adulterar, não é nada disso. Aí Jesus diz o seguinte para ele, versículo 21, então se você deseja ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás no céu um tesouro, depois vem e segue-me. Porque Jesus, Ele também... Ele convida os privilegiados. Irmão, Jesus não queria nada daquele homem. Se ele falasse: estou indo agora, vou vender tudo e te dar. Não precisa ir. Não, eu queria saber onde está o seu coração. Mas ele, porque era muito rico, ele não quis abrir mão da sua riqueza para seguir a Jesus. E em nenhum outro lugar, irmãos, eu já li o Novo Testamento várias vezes. E agora vamos ler mais uma vez, né? E nenhum outro lugar fala mais sobre esse homem. Não vamos encontrá-lo no céu. Porque ele preferiu os bens da terra do que o céu e a eternidade. Jesus, ele convida também os privilegiados. Na antiga cidade de Veneza, na Itália, essa ponte existe até hoje. Há uma ponte chamada a Ponte dos Suspiros. Numa extremidade da ponte há um tribunal da justiça. E na outra extremidade da ponte há uma prisão. Então aqueles que são condenados no tribunal são levados pela ponte e são colocados na prisão. Por isso a ponte dos suspiros. Você imagina só. E quando a pessoa vai entrar na prisão, está escrito na porta da entrada da prisão as seguintes palavras. Diz assim: abandone a esperança todos que entram aqui. Porque ali, quem entrava ali eram aqueles que eram condenados com prisão perpétua. Imagine um homem que foi condenado, ou uma mulher que havia sido condenada. Imagine, passar o resto naquela prisão, sem nenhuma expectativa de liberdade, e ali morreria. Irmãos e irmãs, ouçam bem, era nessa condição que nós estávamos, sem nenhuma outra possibilidade
de sermos restaurados e experimentarmos a vida até Jesus dizer: vinde a mim todos, todos. E ele então diz: todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, desesperados, angustiados, debilitados e depressivos, vinde a mim, todos vós. É isso que o texto nos ensina nesta noite. Porque, meus irmãos, Jesus, que Ele quer é nos libertar. Se você quer isso, diga aleluia. É isso que Ele quer para a nossa vida. Esse é o projeto dEle para a nossa vida. É por isso que Ele continua convidando. E esse convite jamais será esquecido. Porque Ele nos chama nesse relacionamento. E todos que estão em sofrimento. Por isso que João no capítulo 8, e o Bolsonaro usou esse versículo 32, e conhecereis a verdade aqui é Jesus Cristo, e conhecereis a verdade, Jesus Cristo, e a verdade, Jesus Cristo, te libertará. Libertará da condenação eterna, te libertará do peso do pecado, te libertará do sofrimento. Ele é quem na verdade nos toma pela mão e nos conduz para a presença do Pai. E o versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro e último lugar, aqui é uma promessa. Nós falamos do convite, os convidados, e para eles é uma promessa. Versículo 29: e achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, nenhuma outra religião fala de descanso eterno em Jesus Cristo. Só quem lê, estuda e conhece a Bíblia. Ninguém mais. Só quem conhece a palavra de Deus. E achareis, diz o texto, descanso para vós outros. Irmãos, vivemos numa época muito inquieta, numa era de pessoas que correm o tempo todo. Nós não temos tempo para nada mais. Estamos tão ocupados na nossa vida. Todos nós, o mundo de hoje, as pessoas, nós estamos tão ocupados com as coisas da vida, que quando nós acordamos assim, nos encontramos, nós estamos lutando contra a vida, em vez de desfrutá-la, em vez de aproveitá-la, e ela passa rápido demais. Irmãos, eu me lembro que eu cheguei aqui com 31 anos de idade, quando eu comecei o pastorado dessa igreja, e passaram esses anos tão rapidamente. Nossas filhas eram tão pequenas. Me lembro anos atrás, quando chegou um menino bem magrelo, o Emerson, lá em casa. E hoje, nossos netos, Gabriel, vai fazer 12 anos. 13? 13 anos. Avô esquece as datas. Porque continua criança sempre. Nós, irmãos, não aproveitamos a vida. Todos muito, muito cansados. Cansadamente, o corpo, as emoções, todos cansados. Só Jesus, irmãos, pode nos dar descanso nesse momento que nós precisamos. Você que está aflito, você que está triste, você que está preocupado, você que está com medo de morrer, você que está ansioso, você que está engajado com tanta coisa, o tempo vai passar. Jesus te chama para um tempo diferente. Ele diz assim, olha o que ele diz. Ele diz: e achareis descanso para a vossa alma, ou para as vossas almas. É só Jesus que pode fazer isso. Jesus pode fazer. Alguns acham assim: é muito difícil ser cristão, é muito difícil seguir ao Senhor. Mas sabe, meus amados irmãos, Jesus disse no versículo 30, olha o que Jesus diz no versículo 30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que mais nós precisamos, irmãos? O que mais nós precisamos? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Jesus acena para você. Você que está em casa, Jesus acena. Você que está pela internet, não importa onde, Ele te acena. Vem a mim, Ele está falando isso, vem a mim.
Você que está aí no carro, vem a mim. Para cada um de nós que estamos aqui, Ele acena, vem a mim. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, o ponto é este: você vai rejeitar ou você virá? Essa é uma resposta que só você pode dar. Na verdade, a escolha é sua. A escolha é sua.